A fiel torcida, prepare-se, porque temos uma notícia que promete agitar corações e mentes. É isso mesmo, Luiz Henrique, o ponta de 23 anos do Zenit, desembarcou em São Paulo e já assinou contrato com o Corinthians. É uma verdadeira explosão de esperança para todos nós, alvinegros. O jogador, que já mostrou seu talento nas ligas europeias, chega para trazer muito mais do que apenas habilidades técnicas ao nosso timão. Ele é a resposta a uma demanda urgente que a torcida já estava pedindo, um jogador veloz, habilidoso e, claro, com sangue nos olhos para vestir a camisa do Corinthians. Luiz Henrique, que se destacou no Zenit, já conquistou a atenção de muitos e agora é hora de conquistar a fiel. Com seu histórico em um dos clubes mais fortes da Rússia, ele chega com uma bagagem que, com certeza, será valiosa nas competições que estamos disputando. A expectativa é enorme. Será que ele trará aquela ousadia que o Corinthians precisa para brigar pelas primeiras posições do Brasileiro e fazer bonito nas competições internacionais? O que sabemos até agora é que ele vem com um currículo de respeito e uma vontade imensa de mostrar serviço. O que torna essa contratação ainda mais interessante é o momento em que acontece. O Corinthians, atualmente, enfrenta uma fase de reestruturação. Com algumas peças-chave se destacando em campo, a chegada de um jogador de destaque como Luiz Henrique pode ser o combustível que faltava para potencializar o elenco. E não podemos esquecer da torcida. A fiel é conhecida pelo seu amor incondicional e, certamente, estará lá para apoiar o novo reforço desde o primeiro minuto em que ele pisar no gramado da Arena Corinthians. E já que falamos da torcida, como será a recepção de Luiz Henrique? A fiel sempre espera muito de suas contratações, e em tempos de crise, a pressão é ainda maior. O que podemos afirmar é que a paixão e a entrega do jogador serão fatores decisivos para conquistar o apoio da torcida. É aquele velho ditado: jogador que veste a camisa do timão tem que deixar a vida em campo. E Luiz Henrique sabe disso. Ele chega com um objetivo claro: ajudar o Corinthians a retomar o caminho das vitórias e a brigar por títulos, algo que a torcida já está ansiosa para ver. Este é apenas o começo de uma nova era para o Corinthians. O impacto imediato da chegada de Luiz Henrique pode ser sentido não apenas dentro de campo, mas também nas arquibancadas. A expectativa gira em torno de como ele se encaixará na equipe, como reagirá à pressão do futebol brasileiro e, principalmente, como será a sua adaptação ao novo ambiente. Sabemos que a pressão aqui é intensa, mas o que queremos saber é: será que Luiz Henrique está preparado para o desafio? A fiel quer saber a sua opinião. Deixe suas expectativas nos comentários e vamos juntos acompanhar essa nova fase do nosso timão. Agora que já conhecemos a grande novidade, vamos nos aprofundar no que realmente importa: como Luiz Henrique pode impactar taticamente o Corinthians. Visualiza só, um jogador de velocidade, habilidade e visão de jogo chegando para agregar a um time que já possui boas peças. Seu estilo de jogo, dinâmico e versátil, pode mudar completamente a forma como a equipe joga. Luiz Henrique não é apenas um ponta, ele é um jogador que pode atuar em diversas funções ofensivas, o que torna sua contratação ainda mais valiosa. No Zenit, ele se destacou pela capacidade de acelerar as jogadas e fazer a diferença em momentos cruciais. Sua habilidade em driblar adversários e criar jogadas de perigo pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para abrir defesas que, muitas vezes, se mostram impenetráveis. Ao lado de jogadores como Yuri Alberto e Renato Augusto, Luiz Henrique pode formar uma trinca ofensiva que promete dar muito trabalho para as defesas adversárias. Além disso, a sua chegada pode alterar a formação tática do timão. Temos visto o Corinthians se dividir entre formações mais defensivas e outras mais ofensivas, dependendo do adversário. Com Luiz Henrique, o técnico terá a opção de utilizar um esquema mais agressivo, com alas que possam realmente fazer a diferença. Imagine um 4-3-3 onde Luiz e outros atacantes se movimentem livremente, criando triangulações e confundindo a marcação adversária. A movimentação e a versatilidade serão chaves para potencializar o ataque alvinegro. E não para por aí. A presença de um jogador com as características de Luiz Henrique pode também abrir espaço para que outros atletas possam brilhar. Jogadores como Mosquito, por exemplo, podem se beneficiar da tensão que Luiz gera na defesa adversária. Ao atrair marcação,
ele pode deixar espaços para que outros jogadores explorem, criando um verdadeiro caos na defesa opositora. Isso é música para os ouvidos da Fiel. Entretanto, a adaptação ao futebol brasileiro não é uma tarefa simples. Luís Henrique precisará de tempo para se acostumar com a intensidade dos jogos e a pressão que já mencionamos. A torcida, sempre apaixonada, estará atenta a cada passo do jogador. Será que ele se adaptará rapidamente? Ou sentirá o peso da camisa alvinegra? A chegada de Luís Henrique não é apenas uma questão de qualidade técnica. É também uma questão de mentalidade e de como ele se integrará ao grupo. O Corinthians sempre foi um time que valorizou a coletividade, e a expectativa é que Luís Henrique traga essa mentalidade de vencedor que vem de sua experiência na Europa. Estamos todos ansiosos para ver como ele vai se relacionar com os outros jogadores e como isso impactará o desempenho da equipe. E você, torcedor do Timão? O que acha do estilo de jogo do Luís Henrique? Ele pode ser o que faltava para o Corinthians brilhar novamente? Deixe suas opiniões e expectativas nos comentários. É hora de falarmos sobre um aspecto que é tão importante quanto a técnica do jogador, o impacto financeiro dessa contratação. A chegada de Luís Henrique ao Corinthians não é apenas uma questão de bola rolando em campo, é também uma jogada estratégica nas finanças do clube. O investimento feito para trazer o atleta do Zenit mostra que a diretoria acredita no potencial do jogador para não só melhorar o desempenho da equipe, mas também para gerar receita no futuro. Vamos pensar juntos. A contratação de Luís Henrique envolve um investimento considerável, mas o que isso significa em termos de retorno? Em primeiro lugar, a presença de um jogador com potencial para brilhar em campo pode trazer um aumento nas vendas de ingressos. A Fiel, conhecida por encher a Arena Corinthians, tende a se mobilizar ainda mais quando vê um jogador com talento e carisma. Cada gol, cada drible e cada vitória pode levar a arquibancadas lotadas e a um clima de euforia que gera receitas extras para o clube. Além disso, a presença de Luís Henrique pode atrair patrocinadores e parceiros comerciais que buscam se associar a um time em ascensão. Um jogador jovem, com potencial internacional e que vem de uma liga forte como a russa, pode ser uma ótima vitrine para a marca Corinthians. Isso sem falar nas redes sociais, onde a imagem do atleta pode gerar engajamento e atrair uma nova base de torcedores. E, claro, não podemos esquecer que, se Luís Henrique se destacar no Corinthians, sua valorização no mercado pode gerar uma venda futura que trará lucros significativos ao clube. Mas também precisamos estar atentos às implicações desse investimento. Se as coisas não caminharem como esperado, a pressão pode aumentar tanto sobre o jogador quanto sobre a diretoria. O torcedor, ávido por resultados, pode se tornar impaciente, exigindo que Luís Henrique entregue resultados instantâneos. E a diretoria, por sua vez, terá de lidar com a responsabilidade de ter feito um investimento alto. A linha entre sucesso e fracasso é muito fina, e o desafio é ainda maior em um clube com a nossa tradição. Enquanto isso, os outros jogadores do elenco também precisam estar cientes desse novo padrão. A chegada de Luís Henrique pode provocar uma mudança na dinâmica do grupo, e isso pode gerar tanto competição saudável quanto tensões. A pressão para se destacar pode ser um fator motivacional, mas pode também causar desconforto em alguns atletas que já estão acostumados a um certo espaço no time titular. Agora, pensando nos próximos passos, como será o mercado para o Corinthians após essa movimentação? A chegada de Luís Henrique pode abrir espaço para outras contratações ou até mesmo vendas. A diretoria pode se sentir mais confortável em negociar outros jogadores, sabendo que estão fortalecendo a equipe com a chegada do novo talento. Essa movimentação pode ser um sinal de que o Corinthians está realmente comprometido em retomar o caminho das vitórias, e quem sabe, brigar por títulos em breve. Torcedor, o que você acha desse aspecto financeiro envolvendo a chegada de Luís Henrique? Essa pode ser a chave para o Corinthians voltar a ser um grande protagonista no cenário do futebol brasileiro e até internacional? Deixe suas ideias e visões nos comentários, porque queremos ouvir você. Agora, vamos explorar um aspecto histórico que não pode ser ignorado: o legado de jogadores que chegaram ao Corinthians vindos de ligas europeias. O Timão sempre teve uma relação especial com atletas que retornaram de experiências internacionais e muitas vezes, esses jogadores se tornaram ídolos eternos.
Desde a época de Ronaldo Fenômeno, passando por jogadores como Douglas e Guerreiro, sabemos que um reforço com essa bagagem pode trazer não apenas qualidade, mas também uma mentalidade vencedora. Luiz Henrique tem a chance de entrar para essa lista de grandes nomes, mas o que isso realmente significa? Primeiro, precisamos considerar que o contexto é muito importante. Jogadores como Ronaldo chegaram em um momento em que o clube estava em franca ascensão, e suas performances ajudaram a consolidar a imagem do Corinthians como um dos maiores clubes do Brasil. Luiz Henrique, por outro lado, chega em um momento de reestruturação, onde a expectativa é que ele possa ser a peça que falta para o time dar o salto que todos esperam. Comparando com outros jogadores que vieram de ligas europeias, percebemos que a adaptação é um fator crucial. Alguns, como o Guerreiro, brilharam imediatamente, enquanto outros enfrentaram dificuldades para se encaixar no estilo de jogo brasileiro. A pressão sobre Luiz Henrique será intensa, e a Fiel espera que ele possa se adaptar rapidamente e mostrar sua qualidade desde o começo. E o que podemos esperar dele, se não uma entrega total em campo? O Corinthians é um clube que exige paixão e comprometimento, e é isso que a torcida espera. Vamos relembrar um pouco da história. A chegada de jogadores vindos de fora muitas vezes representa não apenas uma expectativa técnica, mas também uma nova era para o clube. Esses atletas, ao se destacarem, tornam-se símbolos de esperança e superação. Luiz Henrique pode ter esse papel, e a torcida já está ansiosa para vê-lo em ação. A expectativa é que ele possa não apenas integrar o elenco, mas também inspirar outros jogadores a elevar seu nível. Além disso, é válido mencionar que a história do Corinthians é marcada por recuperações e reviravoltas. O clube já passou por altos e baixos, e sempre encontrou formas de se reinventar. A chegada de Luiz Henrique pode ser a peça central de mais uma dessas reviravoltas. O que seria de nós, torcedores, sem a emoção das vitórias e a esperança de um futuro brilhante? Agora, torcedor, queremos saber: você acredita que Luiz Henrique pode se tornar um ídolo como tantos outros que passaram pela nossa história? Que impacto você acha que ele terá no clube e na torcida? Compartilhe suas opiniões e vamos juntos construir essa narrativa emocionante. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que discutimos e como isso se integra ao futuro do Corinthians com a chegada de Luiz Henrique. A Fiel, sempre apaixonada e presente, já está ansiosa para ver o que esse jovem talento pode apresentar dentro de campo. A combinação de técnica, velocidade e vontade de vencer são aspectos que podem levar o Corinthians a um novo patamar. A análise tática nos mostrou que Luiz Henrique pode se tornar uma peça fundamental na formação do time, trazendo não apenas habilidade, mas também um novo estilo de jogo que pode surpreender adversários e conquistar vitórias. Por outro lado, a questão financeira nos leva a pensar sobre o impacto que essa contratação pode ter nas estratégias do clube, mostrando que a diretoria está disposta a investir em um futuro melhor. A história do Timão nos ensina que jogadores que chegam de ligas europeias podem deixar legados duradouros e se transformar em ídolos. Luiz Henrique tem a oportunidade de se inserir nesse contexto, mas a pressão será grande. A Fiel espera que ele possa corresponder a essa expectativa e, quem sabe, se tornar um novo herói do nosso amado Coringão. Por fim, a nossa conclusão é clara: Luiz Henrique não é apenas uma contratação, ele é a esperança de um futuro mais brilhante. O Corinthians, com suas tradições de luta e superação, pode encontrar no jovem talento uma nova trajetória de conquistas e alegrias. E agora, queremos saber de você, torcedor. Quais são as suas expectativas para Luiz Henrique e como você imagina que será sua trajetória no Corinthians? Deixe seu comentário, porque a voz da Fiel é a mais importante de todas. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e voltar para mais notícias quentes sobre o nosso Timão. Vamos juntos rumo à vitória!